Fala aí, galera do Foca no Vini Aulas. Tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Se liga, ó. Esse material é para falarmos aí sobre figuras de linguagem, parte 2, né, na divisão aí que eu fiz. E nessa parte 2 vamos falar sobre as figuras de pensamento, tá? É uma lista de exercícios que eu criei. Ela já está aqui com o gabarito, então eu vou comentando o gabarito com vocês. De repente, se você não é meu aluno e está vendo aí esse vídeo, não conhece essa lista, eu vou passando aqui, vou dando um pausezinho e aí dá tempo de você fazer e ver o gabarito também, tá? Vem comigo, ó. Lembrando, aqui são só as figuras de pensamento, ok? Então estou falando em ironia, gradação, antítese, paradoxo, personificação e outrinhas aqui. Eu acabei somando também um pouquinho com a aula passada. Enfim, ficou uma mistura bem legal. Vem comigo aí que você vai gostar. Então, tem um pouquinho também de interpretação de texto. São 8 questões só, tá? Vem comigo. Excelente texto, né? Esse texto aqui é fantástico, é maravilhoso. Bem divertido. É o rótulo estúpido. Do brigadeiro gourmet ao cinema VIP, a banalização da exclusividade. Em um pretensioso café nos Jardins, miolo rico de São Paulo, o pensativo consumidor desiste do menu e indaga ao garçom qual é, enfim, a diferença entre o brigadeiro rústico e o gourmet. O primeiro tem chocolate em pedaços, e o outro é o normal, né? Mas se não há nada além da tradicional receita, por que seria gourmet? Por que é bom? Moço, eu não sei. Ninguém mais sabe, ao que parece. Nem o garçom, nem o público, e muito menos o visionário gerente da pizzeria delivery no mesmo bairro, na qual todas as pizzas viraram gourmet, inclusive a de frango com catupiry. Gente, é claro que o autor do texto está brincando com essa gourmetização de vários produtos, né? Às vezes você só coloca o nome gourmet e aí já pode cobrar mais, certo? Ou, de repente um bistrô, né? Um bistrô é uma coisa diferente. Tal. Hoje, da pipoca ao churrasco, do chocolate à água mineral, artificialmente gaseificada, tudo aceita um termo do tipo no rótulo. Até o carvão virou gourmet. Não faz fumaça, diz a marca, e por isso é ideal para varandas gourmet. Porque sim, o velho terraço em apartamentos caros, onde se pode fazer churrasco, também alçou o voo. Quem sabe porque as linguiças sejam prime e as cervejas premium. Então olha como a questão linguística acaba aí envolvendo questões, inclusive, financeiras, né? Bom, vamos lá. Primeira questão. As aspas podem servir a muitos propósitos dentro de um texto. Verdade, né? Pode ser a transcrição de uma fala, você pode trabalhar uma... Pode ser para chamar a atenção só de alguma coisa. E há outras funcionalidades aí, né? No subtítulo, a palavra exclusividade aparece entre aspas. O uso desse recurso se justifica, pois... Deixa eu lembrar aqui rapidinho. Ah, tá no título. Ó, a banalização da exclusividade. Acho que a resposta agora vai ficar nítida, né? Evidencia uma ironia, certo? Ironia, lembrando, é uma figura de linguagem que nós estudamos, que é falar o contrário do que se quer ou do que se pensa, tá? Questão 2. Os estrangeirismos usados no texto, prime, premium e gourmet, servem para... O que você acha? Ó, deixa eu olhar a questão para lembrar aqui. Sofisticar a linguagem não, facilitar a comunicação não, dificultar a linguagem não, reforçar a argumentação do articulista. Aqui só uma questão de interpretação de texto, né? Por quê? Então, os estrangeirismos reforçam a ideia que ele quer passar no texto, tá? A crítica, né, que ele faz, uma crítica bem humorada de... Ó, teclado não instalado. Pressione uma tecla para continuar. Se o teclado não está instalado, como é que eu vou pressionar uma tecla para continuar?
Hã? Bom, a galera da informática deve ter uma boa resposta para isso, né? Eu não sei. Lembra aquela vez que a gente estava na rua e o moleque caiu? Pô, eu lembro. Ah, não, você não estava. É mesmo. Pô, como é que o cara lembra se ele não estava lá? Eu acho que você percebeu que são situações que não fazem sentido, certo? Já dei a resposta, né? Note que as divertidas situações representadas pelos memes nos textos 2 e 3 são contraditórias, ou seja, não fazem sentido. A figura de linguagem que mais se aproxima de uma quebra de lógica é paradoxo ou oxímoro. Vamos lembrar aqui rapidinho? No paradoxo, você tem ideias opostas, mas que você tenta colocá-las no mesmo lugar ao mesmo tempo. E isso gera um contrassenso. Beleza? Eu ouvi até uma música hoje do Melim. É uma música bonitinha, rapaz. Acho que é Hipnotiza, você me hipnotiza, alguma coisa assim. E tem um fragmento em que o eu lírico, né, falando da pessoa amada, fala assim: acho que é mais ou menos isso, tá? Como é que é? Você é um livro aberto, cheio de mistérios. Algo assim, tá? Desculpa se eu errei aí, mas é por aí. Acho que é isso, um livro aberto, misterioso. Tá? E a ideia de livro aberto é não ter mistério, né? É ser uma coisa clara. Tá? Então ele fez um paradoxo, né? Antítese. Antítese é semelhante ao paradoxo, mas é diferente. Oposição de ideias sem contradição. Ontem estava triste, hoje estou alegre. Ontem choveu, hoje faz sol. Catacrese, lembrando, essa figura vimos, ela está relacionada mais à galera da metáfora, né? Foi na parte 1 da aula. É quando você usa um termo por não ter outro mais apropriado. Lembra? Pé da mesa, braço do sofá. Ironia, já falei. Beleza, galera? Texto 4, importância de Machado de Assis. Eita, para quem não sabe, o maior escritor das Américas. Não é só do Brasil, já seria bastante, né? Maior das Américas. E um dos maiores, e um dos 5 maiores do mundo. E brasileiríssimo, tá? Negro, carioca. Vamos lá. Por que a obra de Machado de Assis é importante? O texto literário realmente representativo assume uma perspectiva radical diante da condição humana. A partir de uma linguagem eminentemente multissignificativa, assegura sua permanência e sua atualidade. Ao dizer de um tempo, diz de todos os tempos, integra presente, passado e futuro. Excelente análise. Excelente resumo da obra de Machado. Claro, muito mais há que se falar, né? Mas, por exemplo, a obra de Machado é universal e atemporal. O que Machado falava lá em 1881 continua valendo para os dias de hoje. Porque ele analisava basicamente o comportamento humano, certo? Então, apesar de ele falar do Rio de Janeiro e de uma época, o que ele fala está valendo até hoje. Exemplo aqui bem rápido, tá? Teoria do Medalhão, que é um dos contos dele. Em Teoria do Medalhão, bem resumidamente, um pai está ensinando o filho a roubar na política. Quer coisa mais atual do que pai tendo filhos que estão na política e todo mundo está roubando? Certo? Continuando aqui, então, ok? Vamos lá. Isso se torna possível quando a representação simbólica que se caracteriza na arte literária ultrapassa os limites do meramente individual, histórico ou conjuntural e mobiliza determinados componentes da psique humana. O que eu acabei de falar está aqui, né? Show. A ficção de Machado de Assis está nesse caso. Sua obra garante permanência e atualidade, na medida em que, em textos profundamente multissignificativos, lança, a partir de seu testemunho sobre o ser humano e a realidade de seu tempo, um olhar armado sobre questões relacionadas com o ser de todas as épocas. Nessa direção, trabalha uma temática que envolve, entre outros destaques, o amor, o ciúme, a morte, a afirmação pessoal, o jogo da verdade e da mentira, a cobiça, a vaidade, a relação entre o ser e o parecer,
as oscilações entre o bem e o mal, o conflito entre o absoluto e o relativo. É ler seus romances e seus contos. Excelente, excelente. Para quem não ligou o nome à pessoa, digamos assim, estou falando aqui do autor de Dom Casmurro, certo? Traiu ou não traiu, aquela coisa toda. Questão 4. Ao dizer, por exemplo, gosto de ler Machado de Assis, realizamos uma troca, pois, na verdade, lemos as obras de Machado de Assis. Essa substituição, palavra importante para o gabarito, pode ser realizada, pois Machado foi escritor. Ou seja, faz sentido, né, falar ler Machado de Assis. Ler porque ele foi escritor. A figura de linguagem, muito frequente em exames vestibulares, que faz parte do nosso dia a dia, aliás, é a mais frequente, tá? Quando se fala em prova da UERJ do Enem, que encontramos nesse caso é a ou o, galera, metonímia, né? Óbvio. Gosto de ler Drummond, gosto de ouvir o Rapa. Metonímia. Metonímia é troca, metonímia é substituição. Não faz parte da aula 2, tá? Lembrando, isso aí faz parte da primeira aula, que é uma figura relacionada, de um certo modo, à metáfora, tá? Ó, eufemismo é suavizar expressões fortes ou desagradáveis, principalmente para a morte, né? Ele não está mais entre nós, por exemplo. Gradação, sequência de ideias que vão da menor para a maior ou da maior para a menor. Animismo é a mesma coisa aqui, personificação ou prosopopeia, ou seja, atribuir características humanas ao que não é humano. Beleza? Rápida revisão, né? Isso aí eu já vi bastante na aula teórica e tal. Vamos lá, 5. Nessa direção, trabalho matemática que envolve, entre outros destaques, o amor, o ciúme, a morte, a afirmação pessoal. Para caracterizar a figura de linguagem conhecida como gradação, os elementos em destaque no fragmento deveriam, aí as opções, ó, criar uma oposição não, né? Porque aí é antítese e tal. Suavizar ideias fortes, eufemismo. Desenvolver conceitos, não. Estar em sequência. Isso é gradação. Figura importantíssima para as provas da UERJ, né? Sempre falo com vocês, tá? Um memezinho aqui. Esta é a Renata. Renata responde rapidamente as mensagens que seus amigos enviam no WhatsApp. Renata não gosta de deixá-los esperando, pois acha que se fosse para demorar, conversaria por carta. Parabéns, Renata. Uma amizade como a sua é rara. Olha, eu acho que o que a Renata faz é correto, viu? Eu faço também sempre isso. Mas aqui tem uma brincadeira, né? Tem uma zoeira envolvida aí. Tem-se no texto, mais uma vez, o humor fundamentado no uso de figuras de linguagem. Agora que eu vi aqui um pequeno. Observando-se a frase, parabéns, Renato, uma amizade como a sua é rara, percebe-se um tom, aí vem hiperbólico, gradativo, eufemístico ou irônico. É uma zoeira, né? É uma ironia, porque não é porque a pessoa faz isso que a amizade é rara, tá? Ó, poema agora que já apareceu, ó, penúltima questão. Poema que já apareceu em prova da FRJ, prova da UERJ, bem no fundo. No fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. Pô, seria ótimo, né? Você está com um problema e tal, e aí fez uma lei e acabou. Opa! A partir desta data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula, e sobre ela, silêncio perpétuo. Extinto por lei todo remorso. Maldito seja quem olhar para trás. Lá para trás não há nada e nada mais. Mas problemas não se resolvem. Problemas têm família grande. E aos domingos saem todos a passear. O problema, sua senhora, e outros pequenos probleminhas. Do brilhante Paulo Leminski, né, autor bem contemporâneo. O poema de Paulo Leminski estrutura-se em 3 momentos de significação, que podem ser assim caracterizados: hipótese, primeira estrofe; decreto, segunda e terceira estrofes; conclusão reflexiva, quarta estrofe. No terceiro momento, que é essa quarta estrofe, o texto vale-se do humor como estratégia para lidar com a impossibilidade de execução do desejado decreto. Há 2 recursos linguísticos que provocam o referido humor. Um deles é a figura de linguagem. Bom, se você voltar aqui, ó, mas problemas não se resolvem, problemas têm família grande, nananã.
Aqui tem um recurso do humor, tá? Usar o diminutivo. O outro recurso é tratar o problema como se ele fosse um ser humano, né? Ele tem uma família, ele sai para passear e tal. Se eu estou tratando algo que não é humano como se fosse humano, adivinha só, eu estou fazendo uma personificação. Beleza? Última questão. Essa aqui é uma música fantástica do Gonzaguinha, brilhante compositor brasileiro, dispensa, né, apresentações. Comportamento geral. Você deve notar que não tem mais tutu é dinheiro. E dizer que não está preocupada. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Eu não vou cantar não para não te sacrificar, tá? Eu sei que você não merece isso. Eu vou só analisar a letra. Ó, deve notar que não tem mais dinheiro e dizer que não estou preocupado. Tá, estou sem dinheiro, mas beleza. Você deve lutar pela xepa da feira, né, que é a sobra da feira, e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria, Vinícius, presta atenção, e dizer, tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Pô, não faz sentido, né? Gente, a música é extremamente crítica, mostrando como muitos brasileiros se acomodam, acabam até agradecendo pelo que não tem que agradecer, tá? Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabarem com o teu carnaval. Nossa, essa frase aqui é fortíssima, né? Olha só. Essa você merece. Normalmente, essa frase vem seguida aí de uma crítica, né? Rapaz, ó, normalmente não, tá? Você pode dar em duas situações, né? Você pode realmente parabenizar alguém, mas pode também ter um tom muito pejorativo, já perceberam? Você faz uma besteira, né? Você, é o que você merece, tá? Isso aí é o que você merece. Nossa. Como quem diz, o brasileirão, né? O brasileiro padrão, enquanto tem cerveja, tá legal, né? Enquanto tem samba, né? Tem diversão, tá bom. Será que é só isso? É o que você merece? É só isso mesmo? Você quer o chugatinho de filé miau, tomar cerveja, vai pro samba, vai se divertir, e o resto? E a politicagem imunda do nosso país? Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer, por ser homem bem disciplinado. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado, para ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. Quer dizer, seja esse brasileiro bem medíocre mesmo, que no final vão até te dar um diploma, hein? Poxa, parabéns. Essa música é uma pancada, hein? Meu Deus do céu. Aí repete só. Questão 8. Gonzaguinha é considerado um dos maiores compositores da nossa música. Eu criei a questão, então eu elogiei, claro. O texto acima é extremamente crítico e, para reforçar esse conteúdo, vale-se de paradoxos, ou seja, de situações que não fazem sentido. Olha o paradoxo aí de novo. Os versos que melhor demonstram essa falta de lógica são... Tá aqui, né? Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Não faz sentido, né? Claro. Amores, fico por aqui então, ok? Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido, que tenham compreendido tudo certinho. Qualquer dúvida é só me chamar, né? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!